Olha só, que bom que você veio. Seja bem-vindo ao meu ateliê. Aqui tudo pode acontecer. Pinturas, escritas, costuras, silêncios, barulhos. Aqui a criação ganha forma, cor e sentido. E é justamente aqui, nesse espaço entre luz e sombra, que a luz revela. Revela o que estava escondido, o que o olhar apressado não viu, o que o coração cansado já nem esperava encontrar. Falando em luz, você já ouviu falar em chiaroscuro? É uma técnica usada por artistas há séculos. É quando a luz não nega a sombra, mas atravessa ela. Quando a sombra não apaga a beleza, mas destaca ainda mais. É nesse contraste que algo novo e muito maior aparece. É nesse encontro que o invisível se torna visível. É nesse ambiente que o sagrado toca o comum e o pincel da graça começa a pintar palavras como propiciação, justificação, resgate e reconciliação. Palavras que parecem grandes, mas que falam puramente de amor. Falam de um amor que se entregou no lugar do outro, que declarou justo o que estava perdido, que pagou um preço alto para trazer de volta quem estava afastado e que agora estende a mão para fazer as pazes com o seu coração. Hoje eu quero te convidar para mergulhar nisso comigo. Vou te contar algumas histórias, te mostrar alguns momentos que você talvez até conheça, mas que hoje, com a luz da graça, talvez você veja de um jeito novo. A cada passo você vai me ver passear por momentos da história, por pinceladas de cor, traços de redenção e por cores que só brilham quando a luz acende de verdade. Preste atenção, porque talvez hoje, pela primeira vez, você descubra que essa história também fala de você. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá.
e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Levanta, igreja, vamos celebrar que ele vive, vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode me dominar. Ele vive, ele vive, ele reina, ressuscitou, e é vencedor, está sentado sobre um trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode me dominar. E ele vive, vamos declarar. Ele vive, e ele reina, ressuscitou, e é vencedor, está sentado sobre um trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Com filho seu, hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele ressuscitou. Jesus vive, e ele reina. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! É por esse nome, igreja. É por esse nome. É por esse nome que temos acesso ao Pai. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Este nome de Jesus. Este nome de Jesus que rompe todas as cadeias, toda a distância que tínhamos com o Pai. Ai, irmãos, hoje nós estamos falando sobre o amor de Deus expresso na cruz do Calvário por nós. Nós vemos em toda a narrativa bíblica a graça de Deus nos alcançando. E um termo que fala muito sobre, que conversa muito sobre essa graça, esse amor do Pai para conosco. Até um tema que foi definido aqui para a gente refletir sobre ele, essa graça de Deus, que é chiaroscuro, que é um termo técnico, é um termo artístico, que descreve esse contraste entre a luz e as sombras, para criar toda uma profundidade artística. E essa palavra, esse termo, nós podemos dialogar, fazer um paralelo com a obra redentiva de Deus por nós. Porque antes, nós estávamos, por conta do pecado, por conta da desobediência, nós estávamos distante, nós vivíamos em trevas, por conta do pecado. Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor, com a sua obra redentiva, veio até nós e mudou a nossa história, igreja. Quando nós olhamos para a cruz, o John Stott fala algo que me marcou quando eu li. Porque a cruz é um símbolo de redenção.
é um símbolo de justificação, é o amor expresso de Deus por nós. Ali nós vemos a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo expressa na cruz do Calvário. E essa palavra chiaroscuro, ela não se remete apenas às artes, mas também simboliza visivelmente a mensagem central da Páscoa. Cristo atravessando as sombras da morte para trazer luz ao mundo. Irmãos, antes nós estávamos no pecado, distante de Deus, mas a obra da cruz, essa obra redentiva, ela remete, ela tem várias faces. Ali na cruz nós vemos o nosso Deus que faz a propiciação dos nossos pecados, a justificação, o resgate e a reconciliação. Quando nós falamos desses cenários, nós vemos o primeiro cenário, o cenário religioso, onde acontecia a propiciação dos pecados. Nós tínhamos o cenário do tribunal, tendo Jesus como justo juiz, que nos cobria com a sua justiça. Tínhamos ali um cenário de resgate, aquilo que era considerado perdido, é restaurado pelas linhas de amor da cruz do Calvário. E tínhamos também ali o cenário da reconciliação, onde nós que estávamos distante do Pai, agora nós sentamos à mesa do Pai. Gente, essa é a obra redentiva, reconciliadora do nosso Deus. O nosso Deus tão amoroso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus gracioso. E eu quero conversar, falar, expandir um pouco sobre esse ato de amor de Deus por meio da propiciação dos nossos pecados. Eu quero ler aqui em 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas é que nele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu vou repetir: ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Antes estávamos distantes, condenados à morte, mas o Senhor, Ele propôs o sacrifício perfeito. E para nós entendermos um pouco mais o que significa propiciação, nós precisamos voltar um pouco para o Antigo Testamento, onde nós vemos o nosso Deus dando uma ordem ali para Moisés construir um templo, para que onde a presença dele fosse manifestada, as pessoas não tinham acesso à presença do Pai. E ali Deus ordenou para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo. E esse tabernáculo, eu posso falar de modo bem simples, resumido, ele era dividido em 3 partes. Nós tínhamos ali o pátio, nós tínhamos a parte interna, que era o lugar santo, onde os sacerdotes diariamente ofereciam sacrifícios. Nós tínhamos também ali no templo, no tabernáculo, um lugar que era denominado como lugar santíssimo. E esse lugar tinha uma cortina que separava esse lugar, porque era um lugar limitado, não eram todos que tinham acesso. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava ali para oferecer sacrifícios em seu favor, em favor do povo. E quando nós lemos
a palavra de Deus, nós vemos a graça de Deus. Gente, eu fico tão avivada quando eu olho lá no Antigo Testamento, Deus insistindo em se relacionar conosco, insistindo a manter essa conexão de família conosco. Foi o próprio Deus que deu essa ordem para Moisés construir o tabernáculo, porque esse relacionamento, o Senhor sempre ansiou ter um relacionamento conosco. E ali, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrava no lugar santo dos santos. E dentro desse lugar santo dos santos tinha uma arca, a arca da aliança. Ela era feita de madeira, de acácia, mas ela era toda revestida de um ouro puro. E dentro dessa arca, nós tínhamos ali as tábuas da lei. Nós tínhamos ali um vasinho com os pães do maná, o maná que foi a provisão de Deus. Nós tínhamos também ali dentro da arca da aliança uma varinha que era seca, mas que ela floresceu, a varinha de Arão. E para tampar essa arca, a tampa que selava essa arca chamava-se propiciação. E ali, sobre aquela arca, o sumo sacerdote pegava aquele sangue daquele animal e jogava ali para propiciar, para buscar o favor de Deus ao homem pecador, ao homem que estava distante. Isso tudo, meus irmãos, isso tudo, igreja, é sombra daquilo que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. Era sombra daquilo que o Senhor faria por nós, a obra redentiva de Deus. Gente, ali o homem que levava o sacrifício era o homem que fazia todo o preparo. Mas quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha, ali nós vemos que o próprio Deus foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Foi o próprio Deus que se entregou por nós. Foi o próprio Deus, meus irmãos. Foi o próprio Deus que se entregou para restaurar o relacionamento que nós tínhamos. Nada, meus irmãos, nada do que nós podemos fazer, dizer, oferecer, ou até mesmo dar, pode apaziguar os nossos pecados. Não há nada, não é pelo mérito humano, não é pela nossa força, não é pela minha inteligência, meus conhecimentos, não, é pela obra redentiva de Jesus Cristo. Antes estávamos distantes de Deus, mas hoje, igreja, Ele enviou o Cordeiro de Deus, como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, igreja, quando nós vemos ali Jesus na cruz, o Calvário, derramando o seu sangue, cobrindo a nossa culpa, fazendo-nos favorecidos diante do Pai, por meio do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, o véu, igreja, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado e hoje nós temos acesso à presença do Pai. Hoje nós podemos acessar, aonde quer que nós formos, a presença do Pai, por meio da obra, a obra de reconciliação. O Senhor ali na cruz despejou os nossos pecados, limpou, e hoje nós podemos entrar na presença do Senhor com essa consciência de gratidão, falando: Senhor, eu merecia, mas o Senhor se deu por nós. O Senhor se deu por nós. Ali o Senhor foi desprezado, zombado, por amor a mim. Essa é a maior demonstração de amor que nós podemos ter, irmãos. Ali o nosso próprio Deus
o nosso próprio Deus, foi o sacrifício por meio do seu Filho para nos trazer de volta ao lar, para nos trazer de volta à mesa do Pai, para nos trazer de volta à mesa do Pai, igreja. Não foi o sangue de um animal que propiciou os nossos pecados, mas uma pessoa, foi Jesus Cristo, igreja, foi Jesus Cristo que propiciou os nossos pecados, e hoje nós temos acesso à presença do Pai, por meio do sangue de Cristo. Um novo caminho nos foi aberto, vivemos uma nova aliança, aleluia, o véu se rasgou e hoje nós somos favorecidos pelo Pai, igreja, aleluia, aleluia, nós temos acesso à presença do Pai, aleluia, glória a Jesus. Uma roupa foi desenhada. Haja ideia, haja vida, haja luz. Tragam-se os moldes, cortem os tecidos, prepare-se a máquina e comece a costura. Mas logo no início, no feitio da peça, o fio se rompeu. Mas a costureira não perdeu o controle. Cose o fio que se rompeu. Continua a costura até que a peça esteja pronta. Haja vida, haja luz, haja amizade, haja plenitude. Até que houve o pecado. Houve então separação. Tornamos-nos inimigos de Deus e do próximo. E o que era luz tornou-se escuridão. Mas o autor da história não perdeu o controle. Desde o início, ele tinha preparada a sua redenção. Jesus, com o seu sangue, costurou aquele fio que se rompeu da nossa alma até a Deus. A amizade temos novamente. Ele veio e costurou o fio que se rompeu. Ele virá. O autor está no controle da máquina chamada humanidade. E para ela tem vestes novas, vestes de justificação. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez a mim vencer. Se coloque de pé, igreja. Vamos cantar juntos essa canção. Aleluias. Nós te exaltamos.
estava tentando fugir da sua doce voz. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. Seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. O seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Somente a Deus pertence a salvação. Se eu não falar, até as pedras clamarão que a morte do Cordeiro trouxe redenção. Que a minha vida seja pra recompensar. Proclamarei até o tempo terminar. Tudo que tenho ofereço em devoção. Eu sei somente a Deus pertence a salvação. Nem os portões do inferno poderão parar a sua igreja sobre a rocha firme está. Tudo que tenho ofereço em devoção. Eu sei somente a Deus pertence a salvação. Os portões do
Deus pertence a nossa salvação, amém? A Deus pertence a justiça, a Deus pertence a nossa justificação. Você pode estar se perguntando, mas o que um ateliê de costura e um tribunal tem a ver? E eu quero trazer aqui alguns paralelos do porquê esses dois ambientes, eles se comunicam. Como uma costureira que mede, corta e une tecidos para criar uma peça harmoniosa, um tribunal ele analisa, interpreta e aplica as leis para alcançar uma decisão justa. Existe um enredo muito maior também e algo que eles se comunicam nisso. Cada ponto da costura contribui para uma história que será contada no final dessa roupa. Da mesma forma, cada argumento e evidências apresentadas em um tribunal ajudam a construir a narrativa do caso, culminando em um veredito. A costureira conserta roupas danificadas, restaurando a sua funcionalidade. O tribunal, ele busca reparar as injustiças, restaurando a paz e a ordem. Estamos iniciando agora falando sobre justificação. E para falar de justificação, nós devemos entrar agora em um entendimento de que estamos em um tribunal. No início de todas as coisas, Deus criou um mundo belo. Ele no princípio de tudo falou: haja luz, haja ordem, haja justiça, haja retidão. Deus olha para o mundo e vê que ele é muito bom. Mas algo macula o belo. O pecado, ele vem como um antagonismo daquilo que é harmonioso, trazendo escuridão, desordem, injustiça e imoralidade. Esse era o cenário. Se estabelece o caos, a desordem. O homem feito à imagem de Deus agora está inundado em seu pecado. Como a Bíblia diz, num lamaçal de pecado. Mas o enredo ele não para por aqui. Deus continua a contar a sua história. A costureira continua a costurar. As peças do enredo então vão se juntando, a história maior vai aparecendo. Deus estabelece então a sua lei. A lei de Deus é boa. A lei de Deus vem para expressar o coração do próprio Deus. A lei de Deus é a vontade do próprio Deus. Ela é uma lei de amor. Ela vem para mostrar o quanto errado nós estávamos, o quanto errado o nosso caminho era, o quão perdido nós estávamos. Mas o homem, ao se deparar com a lei, ele percebe ainda mais o seu pecado. Junta-se então a corte celestial. E Paulo vai dizer em Romanos que Deus estabeleceu a sua lei como um Deus justo. E por que ele foi um Deus justo? Romanos no capítulo 1, versículo 18 vai falar assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo está querendo dizer aqui que Deus não ficaria inerte. Deus, ele não ficaria parado, vendo o mundo ser entregue ao pecado. Deus, como um Deus de justiça, ele não poderia ver o sofrimento da sua humanidade.
Porque o pecado é isso que ele causa. Nós pecamos e nós ferimos ao nosso próximo. O pecado, ele não traz só mácula a nós mesmos, mas ele macula o próximo. E o próximo é a imagem de Deus. Muitas vezes acontece a injustiça. O fraco fica ainda mais fraco e padece. E o orgulhoso não ajuda. Deus então é um Deus de justiça. Ele é o justo juiz. Ele não poderia ficar inerte à desordem e ao caos do mundo. Ele não poderia ficar parado. Mas Deus faz alguma coisa. Romanos vai falar que Deus, através do seu próprio Filho, pisa os pés nessa terra. Ele encarna em forma humana. Ele vem para trazer paz. Deus é justo. Ele não é indiferente às injustiças e deseja a retidão. Ele criou o mundo em sua ordem. E ele volta e voltará para estabelecer essa ordem. O amor de Deus provê a expiação. Em Romanos, também, num versículo antes, ele vai falar assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, ela é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquele que crê em Cristo viverá então a justiça pela fé. Esse cenário é apresentado então de um tribunal. Nós temos as figuras aqui. Jesus é o juiz. Ele é o soberano juiz. A lei é a lei de Deus, não a dos homens. O pecador, eu e você, nós éramos os réus. A acusação é o nosso pecado. Mas surge um novo personagem. Surge um substituto. Surge Jesus Cristo como nosso substituto penal. Essa é a linguagem jurídica. Essa é a teologia florense a que nós estamos falando. A justificação. Nessa corte, nesse tribunal, Ele substitui o nosso lugar. Ele é penalizado em nosso lugar. Deus julga. Mas o pecado que estava sobre mim e sobre você, agora está sobre Ele. Isaías, no capítulo 53, nós temos a imagem do servo sofredor. Ele leva a nossa culpa, Ele leva a nossa transgressão, Ele leva as nossas mazelas. A culpa de toda a humanidade estava sobre Ele. E Ele apregoa isso naquela cruz. A cruz era um símbolo de humilhação. Aquela era uma das piores mortes que se poderia morrer num império romano. Uma morte de humilhação. Esse Deus que encarnou em Jesus Cristo, o Filho que pisou nessa terra, viveu, demonstrou a face do Pai em amor e morreu uma morte de humilhação para que você pudesse ter vida nele. Ele substitui a sua culpa. Ele se torna o réu. Esse é o tribunal de Cristo. Essa é a corte de Cristo. Ele é julgado por mim e por você. Ele é julgado pelas nossas acusações. E um veredito é dito. Ele é culpado. Mas por essa substituição nós fomos inocentados.
E nós nos tornamos agora a justiça de Deus. Nos apresentamos a Ele sem mácula, sem pecado, com mãos santas, como Hebreus vai falar, para que possamos adorá-lo e reverenciá-lo. Não é pelo seu próprio mérito e pela sua própria justiça, mas é pela justiça dele. Para quê? Para praticar as boas obras. Porque nós fomos justificados. Em 2 Coríntios fala assim, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A justiça de Deus para caminhar nessa terra, entendendo quem nós somos, para mostrar a face do Cristo, que sacrificou a sua própria vontade, para que a vontade de Deus fosse revelada. Cristo é julgado. Mas, meus amados, essas cenas, elas não acabam por aqui. Uma história está sendo contada. Essa foi apenas mais uma das faces da redenção do Pai. A propiciação, a justificação. Mas muito mais ainda está por vir. Agora eu vou te contar a história de Boaz e Ruth. Nos tempos antigos, quando os juízes governavam Israel, e cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, uma fome assolou a terra. Um homem de Belém partiu com sua esposa e filhos em busca de sobrevivência. Chegaram à terra de Moabe, mas ali encontraram dor. A mulher, Noemi, perdeu o marido e os filhos. Entre as viúvas que ficaram, uma se destacou. Ruth, moabita, estrangeira. Com amor e lealdade, ela se recusou a abandonar sua sogra. Ela disse: o teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E com ela retornou a Belém. Na simplicidade de quem busca sobreviver, Ruth saiu em busca de sustento, e foi ali, num campo qualquer, que seus passos cruzaram o caminho de Boaz, um homem íntegro, parente distante da família de Noemi. Ruth, é você? Aquela que veio de Moabe com Noemi? Sim, sou eu. Eu tenho ouvido falar muito sobre você. Eu soube o que tem feito pela sua sogra. Eu soube que você deixou suas terras, famílias, tudo que conhecia, para ficar com ela. Isso é belo. É raro. Eu apenas fiz o que meu coração pediu. Noemi não é apenas a minha sogra. Ela é minha família. Suas atitudes demonstram força e honra. Você veio confiar em um Deus que nem era o seu. E agora você vive no meio de um povo que nem conhecia. Isso é fé viva, Ruth. Suas palavras são como alívio em dias difíceis. Eu não esperava ser tratada assim. Eu não sou daqui, eu não sou de ninguém. E mesmo assim me tratas com bondade. Ruth, você pode não ter o sangue israelita, mas você tem valor. Que o Deus de Israel, sob a qual as suas asas você veio buscar abrigo, lhe retribua em dobro. O que você diz me traz alívio. É como se um novo caminho estivesse começando a surgir. E Ruth, há algo que você precisa saber. Segundo a nossa lei, quando uma mulher ela fica viúva e sem filhos, um parente próximo pode resgatar a sua história, resgatar a sua herança e a dignidade de sua família. Um resgatador? Sim. E existe alguém mais próximo que eu que pode fazer isso.
Mas se ele não fizer, eu mesmo farei, e farei com alegria. Você não pode viver sem esperança, nem você, nem Noemi. O Senhor é muito generoso. Eu não tenho palavras. Não precisa de palavras, Ruth. Apenas confie. É assim que o resgate começa. Não com grandes atos, mas com fé suficiente para ficar, com uma vontade suficiente de continuar, com uma esperança teimosa de que alguém virá, e virá por você. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não é invisível. O Deus que resgatou Ruth, Ele conhece a sua dor, Ele sabe do seu silêncio, Ele sabe do que e quem você perdeu. E mesmo se ninguém vier, Ele virá por você. O resgate é muito mais que uma ajuda. O resgate é quando alguém te diz que você tem um nome, que você tem valor, você tem dignidade, você é amado, você tem um lugar à mesa. E se ninguém vier, Ele virá por você. O Deus de Israel, o Redentor eterno, é Ele quem atravessa distâncias, desertos, campos, pra te encontrar. É Ele, é o Deus de Israel. Ele escreve histórias, Ele traz recomeços. É Ele quem faz da morte vida, que faz das cinzas beleza. É Ele é o nosso resgatador. E você pode ter chegado aqui cansado, sobrecarregado, sem esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o resgatador está aqui. Ele está aqui. O nosso Deus está aqui. Ele está aqui por você. Glória a Deus, Ele é o nosso resgatador, amém? Nosso Deus é maravilhoso. Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor. E essa história de Ruth e Boaz fala muito mais do que uma história de amor e fidelidade. É uma história que aponta para Cristo. É uma história que demonstra a obra redentora. Assim como Boaz, ele viu valor em Ruth, uma mulher viúva, estrangeira. Jesus Cristo também é o nosso resgatador. Jesus Cristo também viu valor em cada um de nós. Independente da sua história, independente daquilo que você já vivenciou, independente dos seus acertos, independente dos seus erros. Boaz, ele assumiu a responsabilidade e pagou o preço pelo resgate. Ele livrou Ruth da pobreza, do isolamento e também de uma posição socialmente falando desprestigiosa. Sim. E muito mais do que uma família, Ele colocou ela na linhagem messiânica. Agora ela seria uma ancestral, até mesmo do rei Davi e também posteriormente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo. Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso resgate.
Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos resgatou da morte. Ele nos resgatou de nós mesmos. Ele nos resgatou do ego, do orgulho. Porque o orgulho é a traça da santidade. O orgulho nos tirou do jardim. O orgulho nos tornou escravos do pecado. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: como o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. O preço por esse resgate foi o seu sangue derramado naquela cruz do Calvário. O custo era a própria morte naquela cruz. O preço era a sua própria vida. Colossenses, a Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz do Calvário. Esse escrito de dívida era nossa culpa diante de Deus. Éramos indesculpáveis diante do pecado. Éramos inimigos de Deus, malfeitores de Deus. E só tinha uma forma desse preço ser pagado, ser pago, que foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Quando Deus o fez sangrar naquela cruz, naquele cenário espetacular, perante dos romanos, perante dos judeus, perante dos principados e potestades, perante o sol, a lua e toda a criação, muitos não sabiam o que estava acontecendo. Muitos não estavam entendendo. E até mesmo poderiam pensar: acabou. Foi-se a glória do Senhor. O Filho de Deus morreu. Naquela sexta-feira sombria, parecia uma sexta-feira maldita. Mas a história não pararia ali. Aonde Jesus estava diante dos ataques, dos agressores, diante de todo aquele ódio. Mas Deus sabia que não era sobre um ataque, mas era sobre um resgate. Não era um ataque, era um resgate. Era um preço que precisava ser pago. Naquela cruz do Calvário, onde a luz do mundo parecia que tinha se apagado, aonde os inimigos de Deus achavam que estavam triunfando sobre ele, mas Deus não permaneceria no exílio da morte. Ele tinha um plano. Era uma sexta-feira sangrenta, mas era uma sexta-feira que seria necessário. Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, mas não era um ataque, era um resgate de Deus. Era um preço que estava sendo pago. Era um único preço, porque o ser humano não poderia pagar esse preço. Você não poderia fazer nada que poderia pagar esse preço. Legalmente falando, só Jesus poderia pagar um sangue inocente derramado naquela cruz do Calvário. E um homem distante da cruz é um homem sem referência. Não uma referência qualquer.
referência de onde partir, mas também para onde ir. É na cruz onde nós encontramos a nossa melhor versão, assim como Jesus Cristo. Onde Ele se humilhou e deu a sua vida em resgate de muitos. A cruz de Jesus aponta para esse preço pago, para esse resgate. Colossenses, novamente. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Seu sacrifício foi uma oferta a Deus, cancelando nossa dívida e nos reconciliando com o Pai. O sacrifício de Cristo foi dirigido a Deus como uma oferta para satisfazer a sua justiça e permitir o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que o preço pago por Jesus naquela cruz fez por nós. Nos tirou do império, nos tirou de um domínio, nos libertou da escravidão. Hoje você não é mais escravo do pecado. Hoje você não é mais escravo do medo. Não. Hoje você é colocado no reino do seu amor. No reino do seu amor nós temos acesso ao Pai. Nós temos muito mais do que perdão dos pecados. Nós temos a reconciliação com o Pai. Então Ele restaura as nossas vidas, nos liberta do pecado. Ele nos resgata com esperança para que nós não precisemos viver frustrados a respeito do nosso passado e nem também ansiosos com respeito ao futuro. Não, porque nele nós temos uma convicção de eternidade. Nele você tem a certeza de um futuro, de um presente e de um passado significado. Assim como Boaz, Jesus Cristo resgatou as nossas vidas. E Ele se pregou naquela cruz como um preço. O sangue dele derramado. Para que hoje você pudesse ter vida. Para que hoje você não precisasse viver em busca dos seus próprios interesses. Com ambições egoístas. Sacrificando a sua família. Sacrificando o seu corpo. Não. Ele é uma certeza e uma convicção de esperança. Porque a sua presença é real conosco. Não precisamos temer. Independente da circunstância, Ele está presente. Diante dessa mesa, nós fomos colocados. E só tinha uma forma disso acontecer. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Por isso hoje nós podemos agradecer ao Pai. Porque Ele nos reconciliou consigo mesmo. Mas também com o nosso próximo. E agora nós podemos assentar à mesa.
O resgate é muito mais do que uma ajuda. O resgate é muito mais do que uma provisão. O resgate é um ato de amor sacrificial que nos liberta da escravidão dos pecados. E isso só pode acontecer por conta do seu amor. E isso é o que o seu amor faz por nós. Essa foi e ainda está sendo uma experiência e tanto. Espero que você tenha aproveitado ao máximo esse mergulho pelo meu ateliê. Saiba que as portas aqui sempre estarão abertas para você. Volte sempre que quiser. Aqui, a luz dissipa as trevas. Ela traz riso ao rosto abatido, revigora a força do cansado
e transforma a morte em vida. No meu ateliê, o chiaroscuro também tem outro nome: graça. Graça que reconcilia o que estava partido, graça que revela beleza até nas rachaduras, graça que ilumina sem expor, acolhe sem julgar, toca sem ferir. E é essa graça que convida você a continuar confiando mesmo sem entender tudo, continuar caminhando mesmo quando a estrada parece incerta, continuar crendo mesmo quando a escuridão tenta sussurrar o contrário. Porque aqui, no meu ateliê, a obra nunca termina com caos, ela termina com reconciliação. Estava tão longe, mas teu amor me alcançou. Estava perdido, mas tua graça me achou. Com cordas de amor, você me atraiu. E hoje eu posso dizer o que o teu amor faz. O teu amor faz calar a voz do medo. O teu amor faz eu conhecer meus segredos. O teu amor faz florescer no deserto. Teu amor faz, teu amor Estava tão longe, estava tão longe, mas teu amor me alcançou. estava perdido. Estava perdido, mas tua graça me achou. Cordas de amor, Com cordas de amor, você me atraiu. você me atraiu. E hoje eu posso dizer Eu posso o que o teu amor faz. dizer o que o teu amor faz. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor faz eu conhecer meus segredos. Teu amor faz florescer no deserto. Teu amor faz. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor faz eu conhecer meus segredos. Teu amor faz florescer no deserto. Teu amor faz. Teu amor faz. Teu amor faz.
me separa do teu amor, Senhor, do teu amor, Senhor. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor faz eu conhecer teu segredo. Teu amor faz florescer no deserto. As nossas palmas, igreja. As nossas vozes. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor. Teu amor faz conhecer teu Teu segredo. amor faz. Teu amor faz florescer no Teu deserto. amor faz. Teu amor faz. Teu amor faz. Teu amor faz. Calar a voz do medo. Teu amor faz conhecer teu segredo. Teu amor faz florescer no deserto. Teu amor faz. Teu amor faz. Teu amor Você pode celebrar essa realidade que hoje, assentados à mesa, filhos amados nós somos. Celebre a sua posição de filho em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir mais uma vez nossas crianças. Graças a Deus. Graças a Deus. As crianças vão retornar agora. E quero trazer uma breve reflexão. E nós vamos falar agora sobre reconciliação. Diga comigo, reconciliação. Não há como nós falarmos a respeito de reconciliação sem nós entendermos a mesa de Cristo. Amém? Toda mesa fala a respeito de um momento de comunhão, de um relacionamento. Mesa nos remete à reconciliação. Amém? E antes de nós lermos o texto, que vai ser João capítulo 21, verso de número 9, eu gostaria de fazer uma breve introdução, se você quiser abrindo João capítulo 21, verso de número 9. Gostaria de trazer uma ilustração para que nós pudéssemos entender a profundidade do que reconciliação significa e do valor de uma mesa. Essa semana eu estava assistindo um podcast de um grande empresário na nação brasileira que tem muitos resultados. E esse empresário estava falando a respeito da mentoria que ele acabava de lançar. E ele estava contando que quando ele lançou essa mentoria, ele lançou por um valor muito significativo. Era uma mentoria de 2 horas desse grande empresário brasileiro. E uma mentoria de 2 horas com esse grande empresário custou R$1 milhão. R$1 milhão por 2 horas. E ele trouxe uma reflexão. E ele traz a reflexão que caro ou barato não está relacionado simplesmente ao que você paga por algo, mas sobre o resultado que aquilo traz. E ele então trouxe o dado que aquela mentoria de 2 horas de R$1 milhão trouxe para o mentorado dele um valor em créditos tributários, em créditos fiscais de R$9 milhões. Ou seja, ele investiu R$1 milhão, mas também economizou no seu ano fiscal R$9 milhões. Ou seja, ele apontou ali que o valor daquela mesa de R$1 milhão, trouxe a solução para um problema daquela pessoa que estava sentado na mesa com ele. Eu quero te trazer uma reflexão. Quanto você pagaria para sentar numa mesa com alguém? Obrigado, querido, não precisa. Obrigado, querido, pode levar. R$1 milhão, quanto você pagaria para sentar numa mesa para resolver um problema de uma área da sua vida? Quanto você pagaria?
e tratando de problemas mais profundos. Quanto talvez você pagaria para resolver um problema que você teve com seu filho? Quanto você estaria disposto a se doar, a se sacrificar para resolver um problema com seu cônjuge? Quanto talvez você estaria disposto a desembolsar para resolver um problema do seu passado, que faz doer seu coração até hoje? Quanto você pagaria para resolver o problema da sua autocondenação, dos erros do passado? Quanto você pagaria para resolver, para se sentar numa mesa e resolver os seus erros de uma vez por todas? Romanos 3:23 vai dizer que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Eu quero trazer essa reflexão. Quanto custaria para nós, para resolvermos a questão do pecado? Será que nós poderíamos nos assentar numa mesa para resolver essa questão? E o texto que eu quero ler está lá em João capítulo 21, que fala exatamente de uma mesa que foi capaz de resolver o problema do pecado e do erro de alguém. João 21, verso 9 diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Essa história é a história da mesa que reconciliou Pedro. Pedro foi um grande apóstolo de Jesus Cristo e Pedro tinha boas perspectivas a respeito da sua relação com Jesus. Pedro disse a Jesus que ele jamais o negaria. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, vai chegar o dia que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro diz: jamais, Senhor, jamais eu farei isso. Então acontece o fato que Pedro nega Jesus diante da sua crucificação. E antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro nega Jesus. E Pedro, ele era esse chiaroscuro. Pedro, ele tinha a percepção que ele tinha uma luz, que ele queria ser fiel ao Senhor. Mas Pedro foi surpreendido pelo seu chiaroscuro quando a sua sombra de negar Jesus se manifestou. Esse mesmo Pedro, que a sua sombra foi capaz de curar pessoas doentes. Mas agora ele é surpreendido por uma sombra que nem mesmo ele imaginava ter. E quantos de nós não temos um pouco desse chiaroscuro em nós? Pensamos que o nosso coração está totalmente devotado ao Senhor, em fidelidade ao Senhor. Mas vez ou outra somos pegos em contrapé. E o nosso coração, os nossos olhos às vezes não se voltam totalmente para o Senhor. Quantas vezes queremos acertar nas nossas relações com o nosso cônjuge, mas por vezes esse chiaroscuro se manifesta e às vezes nós acabamos por ferir o coração de quem amamos. Quantas vezes tentamos ser fiéis e queremos agradar os nossos filhos, mas por vezes nos vemos incapazes de dar a eles todo o amor que merecem. Nós somos um pouco de chiaroscuro. Tem uma grande banda brasileira que ela vai dizer que se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro e pudesse parar de chover, fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol. Você não conhece certamente? Mas essa canção talvez te lembre do seu passado. E você hoje olhando para o seu passado, você se acha indigno por tanta chuva que caiu nos seus dias anteriores. Talvez hoje o seu passado seja um chiaroscuro, como o de Pedro. E fato é que o fio da relação de Pedro estava rompido. Pedro nega Jesus, é surpreendido por algo que ele jamais imaginava. E Pedro então volta a pescar, volta a viver sua vida. Ele negou o Senhor. Mas agora nós estamos diante de João capítulo 21, onde os discípulos junto com Pedro estão pescando. Pescaram
A noite toda tentaram pegar peixe, mas não pegaram nada. Mas através de uma palavra de Jesus que se aproxima de uma praia, Jesus diz para eles jogarem a rede no lado direito, e eles pescam ali 153 grandes peixes. E quando então os discípulos percebem que é Jesus que está na praia, eles voltam com seu barco, e Pedro se lança no mar e vem nadando na frente. E fato é que existe ali naquela praia uma mesa preparada por Jesus. João capítulo 21, verso 9, que nós lemos assim: quando desembarcaram, quando voltaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Eu te pergunto, foi uma mesa posta, uma mesa que talvez Pedro jamais imaginava, porque Pedro havia negado Jesus. Pedro talvez jamais imaginasse que ele novamente se assentaria numa mesa para comer com Jesus, como ele se assentara antes na última ceia. Surge uma pergunta: quanto valeria pagar para se assentar nessa mesa na beira da praia com Jesus, para ter um momento de restauração e de reconciliação? E os discípulos reconheceram que era Jesus, mas ninguém falou. Mas Jesus então, ele vem tocar um assunto dolorido para Pedro. Pedro, que havia negado Jesus, agora Jesus toca no assunto com ele. E eu creio que Jesus está tocando em alguns assuntos aqui nessa noite com alguns. João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Aqui há um jogo de palavras. Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, e Pedro responde que sim, mas no original ali Pedro responde a palavra filéu, que era um amor fraternal. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama com um amor ágape? E Pedro diz: olha, eu te amo com um amor fraterno. Era o amor que Pedro tinha. E talvez todos nós aqui nessa noite tenhamos um nível de amor para o Senhor. E diante da insuficiência, que Pedro reconhece que o seu amor talvez não fosse tão grandioso assim, diante da insuficiência, há um voto de confiança. E Jesus diz a Pedro naquela mesa da reconciliação: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Diante do reconhecimento da insuficiência, Jesus derrama um voto de confiança na vida de Pedro. E aquela mesa então significou para Pedro alguém que estava sem perspectivas, alguém que estava arrasado porque ele imaginava ser fiel ao Senhor, mas ele negou o Senhor. Talvez Pedro imaginasse que fosse o fim da linha para ele, assim como talvez alguns de nós aqui entramos nessa noite achando que era o fim da linha, que não havia mais perspectivas. Mas você veio nesse ambiente onde existe uma mesa de reconciliação preparada para você. E Jesus novamente olha nos seus olhos e diz: eu ainda confio na obra que eu entreguei nas suas mãos. Eu ainda confio no propósito que eu confiei a você. Brennan Manning vai dizer assim: Pedro não foi perdoado porque mudou. Pedro mudou porque foi perdoado. Existe resgate, existe justificação e existe reconciliação para muitos aqui nessa noite. E eu creio que esse amor agindo vai restaurar a muitos. Eu comecei contando uma história sobre esse empresário que pagou R$1 milhão para se sentar 2 horas na frente de um outro grande empresário que o ajudaria em algo. Eu quero trazer essa reflexão: quanto nós pagaríamos para nos assentar numa mesa com Jesus para resolver as nossas pendências do passado, as nossas pendências relacionais? Certamente não há dinheiro que possa pagar uma mesa com Jesus Cristo. Certamente todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus e jamais tínhamos condições de nos achegar a Deus. Só que o preço para se assentar nessa mesa não foi eu nem você que pagamos. Como foi dito, esse fio que estava rompido, essa mesa que estava desfacelada, o sangue santo foi derramado para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai.
E esse sangue nem com a nossa própria vida poderíamos pagar, porque nenhum sangue humano era capaz de pacificar a ira contra o pecado, mas somente o sangue do Cordeiro perfeito, que nele não havia pecado, ele foi derramado por mim e por você. 2 Coríntios 5,18 vai dizer: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados dessa mesa, que nós não éramos dignos de nos assentar, que nós não tínhamos condições de nos achegar a essa mesa, mas nós fomos reconciliados, e foi nos dado ainda o privilégio do ministério da reconciliação, para reconciliarmos as relações horizontais que estão destituídas. Então a Páscoa é um momento também para você se lembrar que você pode ser um agente de pacificação dentro da sua casa. Talvez exista uma pendência com os seus filhos, mediante a obra da reconciliação. Hoje é um belo dia para você se assentar com seus filhos e celebrar o perdão que foi conquistado na cruz. Hoje é um belo dia para que relacionamentos provem do sangue do Cordeiro Pascal nas mesas das nossas casas. Esse sangue vertido, ele pode ser compartilhado das nossas relações. Esse é o ministério da reconciliação. Tim Keller vai dizer que o Evangelho é esta verdade: somos mais pecadores e falhos em nós mesmos do que jamais ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. O nome disso, queridos, é Páscoa. O nome disso é reconciliação. O nome disso é Jesus Cristo. E não há nada que nós pudéssemos fazer. Foi tudo obra da graça. Foi o preço pago que nós jamais poderíamos comprar. Isso é Páscoa. Isso é reconciliação. Então, o que nos lava dos pecados não são as nossas boas atitudes. O que nos traz reconciliação não é aquilo que nós podemos prever, mas foi o sangue derramado que nos alcançou. E o que nos lava do pecado, o que nos traz restauração, é somente o sangue de Jesus. Esse sangue que nós não merecíamos, mas foi vertido e pacifica as nossas mesas. Existe lugar na mesa de Cristo para você. Existe lugar na mesa da reconciliação. A sua família não está perdida. A sua casa não está perdida. Porque o preço de sangue foi pago. Aleluia! E nos traz restauração. Nos traz restauração. Faz brancos como a neve e nos
engrandecemos teu nome essa noite. Reconhecemos tudo que fizeste na cruz. Vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Ele é santo. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como tu, Senhor? Quem é como o Senhor? Seu nome é santo. És incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro. Não há outro. Reina sobre a terra e céu para sempre. Pra sempre, todo sempre. Quem é como o Senhor? 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 Reconhecemos tua grandeza. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Oh, quem é como o Senhor? Oh, quem é como o Senhor? Santo, és suas mãos e cantar esse refrão. Nós estamos encerrando a nossa celebração de Páscoa. Nós vamos encerrar cantando. Vamos lá. Pega suas mãos e cante bem forte junto com esse coral. Não há outro como tu, reina sobre a terra.
agradecer uma vez mais pela tua fidelidade, Pai. O sangue que um dia protegeu as famílias de Israel no dia da grande libertação do Egito. Este sangue, Pai, que foi um anúncio, uma tipificação de um sangue que nos protegeria, de um sangue que nos envolveria. E hoje, Pai, mais uma vez ao ano, celebramos o dia da morte e ressurreição do Teu Filho. Senhor, a minha oração em favor dessa igreja, em favor de cada uma dessas famílias, é para que isso não fique represado, restrito ao dia de hoje, a uma celebração de abril, mas aqui, a cada ano, Pai, um compromisso seja renovado. A Páscoa, Senhor, embora seja celebrada anualmente, é bem verdade que ela é celebrada todos os dias por meio da boca daqueles que confessam o senhorio de Cristo Jesus. Senhor, eu oro para que a mensagem do Cordeiro Pascal encontre o bom solo dos corações de cada um que veio aqui essa noite. Senhor, que a consciência de que houve pacificação com o Senhor, a propiciação, a certeza de que não há mais culpa, a convicção de que o resgate foi estabelecido e a tranquilidade de que nós temos acesso à mesa, fomos reconciliados. Que isso, Senhor, não se perca da nossa mente e dos nossos corações, mas que dia após dia e Páscoa após Páscoa, nós venhamos a crescer nessa segurança de que estamos em Cristo Jesus, de que o sangue dele foi suficiente para perdoar os pecados. Senhor, eu não conheço todos que entraram aqui essa noite, mas o Senhor conhece, e eu oro, Senhor, por dias de reflexão, dias de meditação no poder que há no sangue de Jesus, como nós cantamos. Senhor, eu não sei como muitos entraram aqui essa noite, talvez desistindo de tudo. Que a mensagem dessa Páscoa revele o amor persistente do Pai. Sim, você ouviu a história da redenção por ângulos distintos essa noite, e que em cada um desses ângulos que tenha acrescido em você a certeza, o descanso, a alegria de saber que o amor de Deus é perfeito, embora nós sejamos imperfeitos. Se você ama ao Senhor Jesus, dê um brado de vitória, dê um glória a Deus, e diga: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele está vivo. Queridos, antes de encerrar essa noite, eu vou fazer uma oração final, mas eu gostaria de chamar o Diego e a Rafa rapidinho aqui. Vem cá, vamos honrá-los com uma salva de palmas. Meus irmãos, eles são os líderes de um novo time aqui da igreja, que é justamente o time de produção criativa. O nome foi rebatizado hoje à tarde, é meu irmão? Era um nome meio brega e a gente rebatizou. E eles foram os responsáveis, serão os responsáveis por dias como estes aqui na nossa igreja. E essa foi a primeira vez que eles estavam capitaneando esse time. E meu irmão, o trabalho foi fantástico. Todo esse roteiro, as falas, os vídeos, tudo que você viu, nasceu no coração de Deus e foi retransmitido ao coração do Diego e da Rafa. Amém? Eles caminham conosco desde o primeiro semestre da igreja. Olha que maravilha. Irmãos, é com alegria que a gente testemunha o que Deus está fazendo na vida deles. E sabe, irmãos, uma das coisas que me deixou mais feliz, tanto hoje pela manhã quanto à noite, não apenas o resultado, né, que a gente fica feliz com isso, mas eles orquestraram tantos times na igreja, tantos times. Você foi recepcionado pelo Ministério de Jovens, você foi abençoado pelo Ministério Infantil, amém? Você viu aqui vários times, lideranças da música, viu o coral, o time de mídia, irmão, tanta gente envolvida, e isso é que é ser igreja, amém? Essa orquestra, essa sinfonia, diferentes vozes entrando na mesma frequência. Então eu creio, irmãos, foi o que eu compartilhei com a liderança hoje, depois do culto da manhã. Quando nós testemunhamos ou conseguimos contemplar o encontro entre o evangelho, a arte e a família, Cristo é percebido, Cristo é recebido, amém? Então uma salva de palmas aqui. Obrigado, pessoal. Graças a Deus. Irmãos, eu
quero desejar uma Páscoa, uma feliz Páscoa para cada um de vocês, e que a certeza de que Cristo ressuscitou não fique reservada a esse dia, ao 20 de abril. Amém, irmãos? Eu quero lembrar vocês que nós estamos aí já nas últimas vagas do nosso seminário de família. Não saia sem antes passar ali e garantir sua inscrição. Amém, irmãos? Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor construiu e estabeleceu nos nossos corações neste domingo de Páscoa. Evangelho, arte e família se encontrando, Cristo sendo visto, Cristo sendo percebido. Eu oro, Senhor, pela sua manifestação na vida e nas famílias aqui representadas, em o nome de Jesus. Dê um glória a Deus, abraça os 50 irmãos. Feliz Páscoa, Igreja Éden!